E aí pessoal, vamos hoje falar sobre monarquia. Para entender monarquia, temos que ter em mente que os países em geral, eles possuem formas distintas de organização do seu poder. Sabemos que pela teoria constitucional, o poder é uno. Isso é, o poder do Estado ele não se divide, porém para formas de organização orgânica das funções administrativas, judiciais ou legislativas, que são as principais funções do Estado, elas se dividem em três poderes. Os três poderes clássicos da teoria de Montesquieu, que já vem sendo estudados e teorizados desde John Locke, o famoso teórico inglês. Porém, com Montesquieu, essa forma vem a ser aprimorada e depois na França também com Benjamin Constant, até chegar aos dias atuais, em que a maioria dos países adotam um sistema tripartite de poderes, que são o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. Quando vamos entender o processo de monarquia, o regime monárquico, devemos associá-lo sobretudo na parte do executivo. É a parte mais importante para podermos entender como funciona. Então, os países, quanto à forma de governo, eles adotam sobretudo duas, a república e a monarquia. Pode pensar que o Brasil sempre foi uma república, mas não. O Brasil inicialmente foi uma monarquia. Desde a independência em 1822 até 1889, com o golpe republicano, o Brasil adotou o regime monárquico. Ao contrário do que geralmente se fala em escolas ou outras coisas de senso comum, a monarquia no Brasil ela funcionou muito bem. O Brasil inicialmente ele adotava um modelo monárquico constitucional, mas não parlamentarista. Isso quer dizer o quê? Que o imperador, que é chefe de Estado, ele possuía um papel maior, mais relevância, ele era bem mais atuante. Porém, já com Dom Pedro II, no início do seu reinado, esse papel mudou e o Brasil passou a adotar o regime parlamentarista, que hoje é adotado pela maioria dos países. Mas o que significa isso? O que é que isso importa para o cidadão comum? Basicamente significa o quê? Que o governante, isso é, aquele que irá desempenhar as funções de Estado e administração, ele será eleito pelo povo, pelo voto direto. Isso é, através do parlamento. O parlamento é eleito pelo povo, pelo voto direto, democrático, da mesma forma que vem sendo hoje todas as grandes democracias do mundo. E no Brasil, caso voltemos à monarquia, isso não será diferente. Quem irá governar será o parlamento, eleito pelo povo. Então, o regime monárquico ele vai escolher o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, eleito pelo povo através do parlamento. Mas, diferente do sistema republicano, ele possui uma divisão, isso é, chefe de Estado e chefe de governo, sendo desempenhado por pessoas distintas, pessoas diferentes. É o regime adotado, por exemplo, no Reino Unido, na Espanha, na Holanda, no Canadá, na Nova Zelândia e outros países que adotam o regime monárquico. Então, o que é que isso vem a significar para nós? Isso significa que o chefe de Estado, isso é, aquele que representa o Estado, aquele que representa a nação brasileira, ele será uma pessoa distinta do chefe de governo, que é quem administra o país. Mas qual a importância disso? Por que esse sistema é melhor do que o atual sistema em que eles são desempenhados pela mesma pessoa? A principal vantagem disso consiste na isonomia, consiste na separação entre aquele que governa e o país. Significa que o governo não significa que ele será a mesma coisa que o país, que o partido do governo não será o partido do país. É diferente. O chefe de Estado ele está ali para representar a todos e não apenas o partido que venceu a eleição ou o partido do presidente da República. O que nós vemos na República é algo deveras complicado, porque sempre que o partido A ou o partido B vence, ele tende a perseguir os seus inimigos e o governo e o Estado é utilizado como um mecanismo para os seus aliados, para eles e seus aliados, em detrimento dos partidos menores ou dos partidos de oposição a esse governo. No Brasil vemos muito claramente isso, que a chefia de Estado e a chefia de governo desempenhada pela mesma pessoa caducou. Essa forma não dá mais certo, o chamado presidencialismo de colisão ruiu. É um sistema muito fadado a crises e agora essa de 2016 é um dos exemplos muito claros disso. Então, em que a monarquia poderia ser diferente? Sendo que a chefia de Estado e a chefia de governo são desempenhadas por pessoas distintas, uma vez havendo crise, essa crise seria muito facilmente resolvida. Por quê? Porque a chefia de Estado
possuindo um afastamento da chefia de governo, por assim dizer, sendo desempenhado por uma pessoa diferente, uma pessoa isenta das discussões partidárias, das discussões do poder propriamente dito, o parlamento seria dissolvido e novas eleições seriam convocadas, ou simplesmente o primeiro-ministro, que é o chefe do governo, seria destituído. E o parlamento, eleito pelo povo, iria escolher um novo representante, sem precisar passar por esse processo traumático, como foi o processo de impeachment agora em 2016. O chefe de Estado, que seria desempenhado pelo imperador, caso fôssemos uma monarquia, é que seria o responsável por essa dissolução do parlamento. Porra, quase não sai. Então, essa dissolução seria feita, convocada pelo imperador, e novas eleições seriam convocadas, ou apenas o primeiro-ministro seria destituído, sem haver nenhum trauma. Tudo seria resolvido de forma mais tranquila, garantindo assim uma maior isonomia, uma maior estabilidade e isenção do chefe de Estado, em que o Estado brasileiro seria exercido, seria tendo por finalidade o povo brasileiro em si, e não o partido do governo, seja ele o PT, o PSDB, PMDB ou qualquer outro partido. O chefe de Estado deve estar acima, ele não pode estar envolvido com questões partidárias, com questões de poder, ele deve estar acima. O imperador não pode se envolver nesse tipo de coisa. Por isso as monarquias são mais estáveis e garantem um melhor funcionamento ao país e ao povo. Isso aí, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí na TV Imperial, deixa aí o seu like. Valeu, pessoal!